E um caso por dia. Essa semana, mais uma agência bancária foi explodida por bandidos hoje, a terceira em 3 dias, dessa vez em Sobradinho. O vídeo feito pelo Corpo de Bombeiros não é muito nítido, mas a narração deixa claro que o prejuízo foi grande. Ali foi o estrago, teto, fedor de pólvora. As fotos, também feitas pela corporação, mostram que os bandidos não economizaram dinamite, destruindo 4 terminais. O crime foi nesta madrugada em Sobradinho e os criminosos fugiram levando o cofre de um dos caixas. Pelas contas da Secretaria de Segurança Pública, foram registradas 30 ocorrências de arrombamento de caixas eletrônicos desde o início deste ano. Desse total, 20 foram consumados. Em todos os casos, foram usados explosivos e maçaricos para os ataques. A Polícia Civil investiga um homicídio envolvendo 2 irmãos no Itapuã. O crime aconteceu por volta das 2 da tarde de ontem. Um adolescente de 15 anos morreu ao ser esfaqueado dentro de casa pela própria irmã de 16 anos. Os dois estavam brigando e na briga, a menina pegou uma faca e acertou o irmão com 6 golpes. Ele morreu na hora. A mãe estava em casa junto com os outros familiares no momento do crime. Ainda não é possível saber o que motivou a briga entre os dois. Nenhum deles tem passagem pela polícia e nem envolvimento com drogas. A Polícia Civil realizou perícia no local e a menor foi encaminhada à Delegacia da Criança e do Adolescente da Asa Norte. E a comissão criada para analisar os salários acima do teto constitucional se reúne hoje e deve votar o relatório da senadora Cátia Abreu. O prazo para apresentação deste relatório, do documento, acabou no último dia 30. Voltamos a falar ao vivo com a Renata Dourado. Agora, há clima para essas discussões no Senado em meio a toda essa confusão, Renata? Pois é, uma grande pergunta, né, Rodrigo? Realmente a gente conversou agora há pouco com a senadora e está mantido isso, viu? Às 4 horas da tarde, essa comissão vai se reunir. Durante toda a manhã, a senadora ficou debruçada nesse relatório, que tem 48 páginas, e agora ela está almoçando com os representantes dessa comissão, né, que fazem parte dessa comissão, são 8 integrantes, para afinar ali o discurso. O fato é que o então presidente, né, do Senado, Renan Calheiros, que foi ele quem criou essa comissão, deu um prazo muito apertado. A gente lembra, nós até falávamos sobre isso aqui, a comissão foi criada no dia 10, teria que apresentar esse relatório no dia 30 de novembro, um prazo de 20 dias, mas enfim, hoje, finalmente, esse relatório de fato está pronto para ser apresentado, é bem provável que seja votado e aprovado esse relatório e tem mais, viu? Já tem data, inclusive, para ser votado no plenário. A data para ser votado no plenário é no mesmo dia da votação da PEC, dia 13 de dezembro. Agora, é claro, né? Diante desse turbilhão aí pelo qual o Senado passa, sem saber quem é que de fato vai ficar comandando a casa, é de se esperar para ver se vai ou não acontecer essa votação, tanto essa votação de hoje, como você bem disse, como essa votação em plenário no dia 13 de dezembro. A senadora não chegou a olhar as folhas de pagamento desses funcionários. Ela se reuniu com o próprio presidente Michel Temer, com os presidentes, o então presidente do Senado, o presidente da Câmara, com a ministra, presidente do Supremo, Carmen Lúcia, conversou sobre esses assuntos também com o próprio Procurador-Geral da República. Há distorções a respeito disso, a gente sabe muito bem, a gente sabe que, de acordo com a Constituição, nenhum funcionário público pode ganhar mais do que o salário de um ministro do Supremo, que é de R$ 33.700. No entanto, muitos funcionários, ou alguns funcionários chegam a ganhar até R$ 200 mil. Então, a ideia dessa comissão é exatamente apresentar uma proposta a ser votada no plenário para reparar essas distorções, né? Fazer com que a Constituição seja cumprida e que esses funcionários, que muitas vezes têm aí auxílios, vários benefícios, passem a ganhar, de fato, o teto, o máximo que devem ganhar. Mas é de se esperar para ver o que, de fato, vai acontecer também com essa comissão, Rodrigo. Renata, esse tema aí sobre o teto de gastos, inclusive, foi usado ontem pelo presidente do Senado em crítica a Marco Aurélio Mello. Exatamente, porque todo o interesse do presidente do Senado e de pessoas enroladas em investigações como ele é de desviar a atenção, né? Quando ele alega essa questão dos supersalários, que é uma reação do ministro Marco Aurélio ou da Justiça à decisão dele de mandar verificar a questão dos supersalários, na verdade ele está tentando jogar uma cortina de fumaça sobre o que de fato importa, que é o processo a que ele responde por peculato no Supremo Tribunal Federal e os outros 11 inquéritos por corrupção nos quais ele é investigado, ele é acusado também no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Evidentemente que ninguém
tolera, é intolerável mesmo qualquer tipo de privilégio no setor público, não é apenas nos salários. Há outros privilégios como aqueles, por exemplo, apontados pelo desembargador federal Fábio Prieto, que foi presidente do maior tribunal do país, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que é São Paulo. Ele, por exemplo, defende o fim de um privilégio que muita gente acha estranho mesmo, né? Que há no Ministério Público e também há na Justiça, onde a punição máxima para qualquer tipo de malfeitoria nessas duas corporações é a aposentadoria com salário integral. A seguir, o juiz chama aumento da CAESB de tarifaço e suspende cobrança extra. Hoje, 4 novas regiões tiveram a pressão da água reduzida. Band Cidade volta já.